Hoje eu vou contar pra vocês uma história de superação. Uma história que ninguém acreditaria. Ninguém. Absolutamente ninguém. Todos me falaram que era impossível, que não tinha chance, que a chance era mútua. Mas acabou que aconteceu. E eu vou contar essa história pra vocês. Tudo começou no dia 11 de janeiro de 2025, quando o Atlético enfrentava o Paraná Clube pelo Campeonato Paranaense. O Atlético encarou o Paraná e o Atlético com novos reforços. O Atlético vinha de um centenário fechatório e fraco, porque o centenário do Atlético foi fraquíssimo, né? E o Atlético fez um centenário fraquíssimo naquela ocasião e acabou que levou o clube ao rebaixamento no seu ano do seu centenário. E o Atlético naquela ocasião acaba vencendo o Paraná Clube por 2-1, mas assim, gente, o Atlético jogou muito mal. O Atlético acabou que não convenceu o seu torcedor naquele jogo. Podia dar indícios de, às vezes, uma nova rebaixamento. E o Maurício Barbieri tinha sido contratado para aquela ocasião para ser treinador. Para tentar fazer o Atlético, levar o Atlético à elite. Depois o Atlético encarou o Rio Branco na Arena da Baixada. Venceu naquela ocasião por 5-1. Era uma vitória ok, mas era um time fraquíssimo, né? Um time que não tinha muito o que comemorar. E acaba que a gente não comemora essa vitória. Até que o Atlético tem a primeira derrota em 2025. Quando o Atlético perde pro Azures por 1-0. A torcida já começava a criticar, falava: vamos tomar essa cacete na Série B, que a gente não ia subir. A torcida já começava a ficar desacreditada já no terceiro jogo do Campeonato Paranaense. A torcida já começava a desacreditar. E até eu desacreditei. Eu não vou mentir, eu desacreditei também. Veio um empate com o Operário, até que o Atlético enfrenta seu maior rival, o Coritiba, empata naquela ocasião no 0-0 com briga generalizada no final. Dá pra ver que aquele elenco não tinha mental nenhum. O time era fraquíssimo, o time tinha uma defesa frágil. A maioria dos jogos... Em 4 jogos que jogou no Campeonato Paranaense, 5 jogos que jogou até agora no Campeonato Paranaense, 4 tomaram gol. Então já tava dando indícios de uma zaga frágil, de um time fraco, mentalmente falando. Daí o Atlético encara o Cianorte na Arena da Baixada. Naquela ocasião, o Atlético acaba empatando com o Cianorte. Depois de 4 jogos sem vitória no Campeonato Paranaense, vem a primeira vitória. O Atlético derrota o Andraus. Lá na Vila Capanema por 3-1. Era a vitória que o Atlético precisava? Era. Para dar uma moral pra esse elenco aí. Depois o Atlético encarou o São Joséense, venceu por 3-1. Maringá venceu por 3-2. Um empate com o Cascavel. Vitória sobre o Londrina. Daí começa as quartas de final do Campeonato Paranaense. O Atlético encara a equipe do Azures no primeiro jogo e acaba empatando. No meio disso tem o jogo do primeiro jogo da Copa do Brasil sobre o Pouso Alegre, que o Furacão vence por 2-0, e muita gente falando que o Atlético estava pedindo, e até ali, gente, era uma temporada que o time não jogava tão bem, não dava indícios de nada e acaba não assustando. Depois o Atlético vence o Azures por 3-0 e se classifica para as semifinais do Campeonato Paranaense. Até que as semifinais vem o baque para seu torcedor. O Atlético no primeiro jogo empata com o Maringá em 1-1. Sim, empatou lá no estádio deles. E depois o Atlético foi no seu estádio, com um estádio mais ou menos cheio, torcedor indo fazer festa para comemorar talvez para talvez ver uma possível final, por exemplo, um título nessa temporada, até para conquistar o estadual. Mas o Atlético decepciona seu torcedor mais uma vez. O Atlético é derrotado por 3-0 sobre o Maringá dentro de sua casa. Aí o torcedor já começou a desacreditar. Começou a ficar com medo que ia ser uma temporada horrorosa, que ia ser uma temporada fraca. E realmente eu achei que ia ser uma temporada fraquíssima. E foi. Porque foi uma Série B fácil. Depois disso, o Atlético encarou pela primeira rodada da Série B. Depois de um tempo sem jogar, o Atlético foi voltar a jogar só em maio.
Só no mês 4/4 de 2025, quando o Atlético encarou o Paysandu fora de casa. E o Atlético vence o Paysandu nessa ocasião, vence por 2-1, um jogo dificílimo, um jogo que o Atlético tomou um susto, tanto que tomou um gol do Paysandu e o Atlético vacila. Quanto o Criciúma, o Atlético acaba tendo uma sorte e vence o Criciúma por 2-1. Com isso, o Atlético tinha 2 jogos na Série B, 2 vitórias naquela ocasião. Era líder do Campeonato Brasileiro. Até que vem a primeira derrota. O Atlético encara o Cuiabá e toma de virada e perde por 2-1 para cima da equipe de Mato Grosso do Sul. O Atlético é derrotado fora de casa. Depois disso, a torcida já começava a desacreditar ali. Falha do Raven Palacios, que o time era fraco, uma defesa frágil, e realmente era. O time era fraco mentalmente falando. Até que começou o jogo contra o CRB. O Atlético encara o seu CRB dentro de sua casa. Acaba não fazendo um grande segundo tempo. Fez um segundo tempo horrível. Eu achei um segundo tempo horrível quando eu vi aquele jogo. Mas o Atlético vence o CRB por 2-0. Faz o dever de casa e vai com os 3 pontos dentro de sua casa. Até que o Atlético faz uma das maiores vergonhas e o Atlético tem uma das maiores falhas de goleiro. Quando o Mikael falha e o Atlético é derrotado pelo Novo Horizontino fora de casa por 2-1. Depois disso, o Atlético encarou a equipe do Brusque, empatou. O Atlético empatou com o Brusque e acabou que naquela ocasião a torcida começava a desacreditar, falava, a gente não vai entender, até que veio o maior baque. O Atlético encarou o Botafogo de São Paulo dentro de sua casa. Com um jogador a menos, o Atlético abriu o placar. Mas veio o baque. O Atlético toma 4-1 para cima do Botafogo. E naquela ocasião, Maurício Barbieri, que era técnico do Atlético, foi demitido. Sai do cargo e entra o Daé. E depois vem o técnico João Correia para assumir interinamente para encarar a Chapecoense. E o Atlético domina, mais uma vez, é muito superior e empata com a Chapecoense. Quanto o Vila Nova, o Atlético encarou o Vila Nova e foi praticamente dominado. Esse 2-1 não diz o que foi o jogo. O Atlético foi dominado pelo Vila Nova. Até aí, o Atlético estava mais perto do Z. O Atlético estava fora do G4. Ninguém acreditava. Muita gente falava que o Atlético ia lutar para não ser rebaixado. E o Atlético foi derrotado. Até que o Atlético tem o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Brusque. Dentro de sua casa, o Atlético fez o dever, venceu o Brusque por 1-0. Depois o Atlético encarou o Atlético com um novo treinador, Odair Hellmann. Com o time ainda meio desacreditado, a torcida meio desacreditada, o Atlético volta a vencer depois de alguns jogos na Série B. O Atlético derrota o Atlético por 1-0. Depois o Atlético joga contra o Operário, um jogo que o Atlético podia vencer facilmente e não venceu. Empatou em 2-2. Depois veio a primeira derrota do técnico Odair Hellmann. O Atlético encarou o Atlético Goianiense em casa e perdeu com um gol de cabeça, 1-0 para o Atlético Goianiense. Depois o Atlético encarou o Remo. Fez um início de jogo bom. O Atlético fez um início de jogo. Início de jogo que o Atlético começou dormindo, tanto que tomou o primeiro gol do Remo. Mas depois o Atlético fez um baita jogo e conseguiu vencer o Remo naquela ocasião. Depois o Atlético encara um Avaí num jogo muito difícil. E nesse jogo o jogo do Atlético se aproximar a ficar 2 pontos do G4. O Atlético vence o Avaí fora de casa por 2-1 e se aproxima do G4. Depois o Atlético encara seu maior rival. E um desastre acontece na Arena da Baixada. O Atlético é derrotado pelo seu rival por 1-0, com o gol de Sebastião Gomes. Ali a torcida já começou a falar fora todo mundo, porque perder a Atletiba não existe. Pra mim não existe perder um Atletiba. Podia pelo menos ter empatado, mas perder eu não aceito. E não deve ser aceitado nunca. A defesa do Atlético era uma das piores da competição naquela ocasião. Depois o Atlético encarou o Amazonas, vence por 1-0. Depois o Atlético encarou o Goiás. Um jogo que o Furacão conseguiu ser superior em alguns momentos, mas foi derrotado novamente por 1-0. Depois o Atlético faz um outro jogo vexatório e vergonhoso. O Atlético enfrentou Volta Redonda.
estava ganhando de 2-0 com o Cauã Moraes, que naquela época acabou saindo do clube e jogava muito bem o garoto, né? O Atlético é derrotado pelo Volta Redonda de virada. O Atlético estava ganhando de 2-0, deixou o Volta Redonda virar para 3-2. Um vexame que nunca podia se repetir. Depois o Atlético empatou com a Ferroviária, com aquele roubo que teve contra a Ferroviária. O time foi fraco, o time se mostrou mais uma vez ser frágil, não ter mental, não ter time, não ter nada. O time mostrou ser frágil, fraquíssimo. Depois o Atlético encerra o primeiro turno com 2-2. O Atlético estava mais perto, muito perto do Z4. O Atlético estava tipo 3 pontos do Z4. E há muitos pontos, e há tipo 4 pontos do G4. O Atlético estava longe do G4. Até que o Atlético, depois do fim do primeiro turno, o Atlético encarou o São Paulo fora de casa. E o Atlético até que conseguiu fazer um bom jogo, né? Acabou que perdeu por 2-1, mas fez um bom jogo fora de casa, beleza, conseguiu fazer um 2-1 lá. Agora era tentar fazer pelo menos 1-0 para levar pros pênaltis aqui na arena, né? E vamos conversar. Depois o Atlético encarou o Paysandu. O Atlético empata com um gol no final. Mais uma vez o Atlético fazendo vexame e empatando com um time fraquíssimo. Depois, muita gente falava que o Atlético ia apanhar, ia tomar couro do São Paulo, que o São Paulo já estava passado, que o São Paulo nunca ia passar. Mas depois, o Atlético fez o que ninguém acreditava. O Atlético vence o São Paulo por 1-0 num jogo eletrizante, que não teve muitas chances para os dois lados. Teve um gol sim anulado do São Paulo, que foi realmente bem anulado. E depois o Atlético vai para os pênaltis e o Santos pega 3 pênaltis, classificando o Furacão para as quartas de finais da Copa do Brasil. Até aí a torcida se alegrou, a torcida pensou que podia ser a virada de chave. A torcida pensou, gente, agora é a hora, agora é a virada de chave. E no meio desse tempo foi contratado o atacante Kevin Viveiros, o lateral direito Gaston Benavides e também o Mendonça, que o Mendonça não ajudou tanto, mas o Viveiros e o Benavides foram um dos grandes nomes do acesso do Atlético. Depois disso, o Atlético encarou o Criciúma e mais uma vez vai sendo vexame. A torcida pensava que podia ser agora, mas não era. Parecia que o Atlético não ia subir. O Atlético perde pro Criciúma, que tava ganhando de 2-0, virou pra 4-2. O Atlético é derrotado e mais uma vez o Atlético estava a 6 pontos do G4. O Atlético estava muito distante. Até que o Atlético encarou o Cuiabá, fez um 1-0, mas no final do jogo o Atlético toma um gol de cavadinha e empata mais uma vez. Até ali a torcida desacreditava, a torcida falava, não vamos subir, vamos lutar para não ser rebaixados de novo. O time era fracassado, o time era fraco. Até que foi contratado o zagueiro Carlos Teran, que não estreou, mas eu vou falar aqui pra vocês que foi uma das melhores contratações que o Atlético já fez. Juan Felipe Aguirre. Arrisco dizer que foi uma baita contratação, as duas contratações que ajudaram o Atlético nesse acesso. Depois, ao que ninguém acreditava, aconteceu. O Atlético vence o CRB por 1-0 e escolhe uns 3 pontos difíceis em Alagoas, com gol de quem? Kevin Viveiros, o nome do acesso, o nome do cara que salvou o Atlético. Ele é um jogador muito qualificável para jogar Série A no ano que vem. Depois disso, o Atlético encarou pela Copa do Brasil nas quartas de final. O torcedor queria pelo menos um empate, ou até mesmo uma vitória por cima do Corinthians. Mas o Atlético acaba sendo derrotado dentro de sua casa com, entre aspas, roubo. Não vou dizer que não foi, porque eu acredito que possa, às vezes, ter rolado o toque intencional, às vezes pode ter sido não intencional, não sei. Na minha opinião, eu não sei dizer se foi realmente bem anulado o gol do Viveiros ou não. O gol do Viveiros não, do Kojitski.
Depois, o Atlético vence o Novo Horizontino num jogo eletrizante, que um jogo que o Atlético quase faz mais uma vergonha. Mas acaba que o Atlético derrota. Até que o Atlético... A torcida falava, só vou acreditar em acesso quando tiver 3 vitórias seguidas. Até que o Atlético encarou o Botafogo de São Paulo e vence por 3-1. Sim, o Atlético vence por 3-1 e derrota, somando 3 vitórias seguidas. A torcida pensava, será que agora que a gente pode sonhar com esse acesso? Ou será que dá ainda não acreditar? A torcida ficava meio assim, meio em dúvida sobre acreditar ou não. Até que o Atlético encarou o Corinthians no jogo da volta da Copa do Brasil. O Atlético acaba sendo derrotado por 2-0, e que aquele jogo foi um roubo descarado mesmo. O Atlético acaba que é eliminado da Copa do Brasil fazendo um bom jogo. Fez um bom jogo na Copa do Brasil. Mas o que é importante não era a Copa do Brasil, era a Série B. A gente tinha que subir. Nossa dignidade estava em jogo. Até que o Atlético encara a Chapecoense fora de casa. O Atlético nunca tinha vencido. Muita gente pensava um empate, ou até mesmo uma derrota. Muita gente falava, vamos, Furacão, a gente consegue. E o Atlético fez acontecer. Com 2 gols do trem, Kevin Viveiros, o Atlético derrota a Chapecoense por 3-2 fora de casa e vence pela primeira vez na Arena Condá. Depois o Atlético encarou o Vila Nova e foi um dos maiores amassos que eu já vi na Arena na Baixada. O 2-0 não diz o que foi o jogo. O Atlético dominou com Carlos Teran, com o Juan Felipe Aguirre, grandes jogadores que ajudaram na luta pelo acesso. Até que veio o jogo contra o Atlético. O Atlético encara o Atlético num jogo muito eletrizante, num jogo que parecia ser difícil, e era mesmo, porque nenhum jogo da Série B é fácil. O Atlético vence por 3-0 sem sustos. Depois o Atlético encara o Operário e vence por 1-0 com gol de cabeça do Benavides, uma das grandes nomes do ano. Até que o Atlético encara o Atlético Goianiense com 7 vitórias seguidas. O Atlético tinha embalado, o Atlético teve a virada de chave que precisava, estava no G3, o Atlético estava no G4. Mas tudo foi em vão. O Atlético é derrotado por 3-0 para o Atlético Goianiense. E o Atlético sem Teran ficava. Meu Deus, nós depende do Teran. Será mesmo? A gente precisaria de outro zagueiro? Será que não seria bom contratar outro zagueiro? Depois, o Atlético encarou o Remo fora de casa. Naquela ocasião, o Atlético acaba quase empatando o jogo. Um empate acho que já ajudaria, mas o Atlético é derrotado por 2-1 pelo Remo, e o Remo soma mais 3 pontos. O Atlético depois empata com o Avaí com um gol de quem? Gol de Viveiros, de pênalti. Mais uma vez esse centroavante aparecendo. Até que o Atlético encara seu rival mais uma vez. E dessa vez não podiam fazer vexame. Dessa vez não podiam perder. O Coritiba jogou com um jogador a menos, mas tinha chance de ganhar. Mas o Atlético desperdiçou a chance de ganhar o Atletiba e empata o jogo em 0-0. Desperdiça mais uma chance de ganhar um Atletiba, uns 3 pontos que podiam ser importantes. Depois o Atlético encara o Amazonas em casa. A torcida começava assim, será que mesmo dá pra acreditar nesse elenco? Será que esse elenco não é um verdadeiro ilude trouxa? E era mesmo, e era. Hoje não é mais. Até que o Atlético vence o Amazonas por 2-0, soma 3 pontos e estava a 2 pontos do G4. Até que o Atlético encara o Goiás fora de casa. Um jogo dificílimo, um jogo que muita gente botava um empate, um jogo que muita gente botava a vitória do Goiás, mas o Atlético fez o que muitos não acreditavam. O Atlético vence o Goiás por 1-0 com gol de quem? Kevin Viveiros, o atacante nato, um dos melhores jogadores que eu já vi. Muito melhor que o Vitor Roque, inclusive, minha opinião. Depois o Atlético encara o Volta Redonda, com uma assistência de quem? Kevin Viveiros. O Atlético vence por 2-0. O Atlético estava no G4 novamente. A gente podia talvez sonhar com o acesso. Até que veio o jogo contra a Ferroviária. O Atlético tem um jogo difícil. Com falha do goleiro Santos, a Ferroviária abre o placar. A torcida pensava, estamos saindo do G4. Se a gente não ganhar, talvez não dá.
Até que o Atlético empata com um golaço de João Cruz. Que vai assim, ó. Empata o jogo. E depois o Atlético. Depois o Atlético vem no último minuto. Leozinho cruza na área. Peixoto cabeceia e o Atlético vence a Ferroviária no último minuto de jogo. E o Atlético consegue somar mais 3 pontos e estava a um empate do acesso. E o Atlético ainda tinha chance do título. Estava distante, mas tinha chance. Até que o Atlético encarou o América Mineiro. O Atlético, naquela ocasião, para consagrar o acesso, o Atlético sabia que precisava consagrar esse acesso. Sabia que precisava dar amor ao seu torcedor na frente de 42 mil pessoas. E o Atlético deu alegria pro seu torcedor. O Atlético vence o América Mineiro por 1-0 e soma e sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético terminou essa campanha com 65 pontos, 19 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Com saldo de gols de 10, gols marcados, o Atlético teve 53 gols marcados e gols que o Atlético tomou 43 gols nessa Série B. Então, assim, o Atlético fez uma Série B boa. Não muito boa. Fez um primeiro turno horrível, mas ainda se conseguiu um acesso. Eu queria deixar umas pautas aqui, que eu tô muito feliz com esse acesso, sim, mas não podemos se iludir. Porque precisamos de novos jogadores, precisamos de novas contratações, precisamos de uma nova geração. Tem jogadores que a gente ainda tem uma diretoria omissa, que tem que sair. Uma diretoria omissa que ainda está hipoteticamente dentro do clube. A gente ainda tem jogadores inqualificáveis que ainda não podem passar da porta do CT para jogar a Série A. Tipo, o tal do Raul e o tal do Léo Pelé, que não devem pisar no CT de tão ruins que são. E o que a gente vai precisar para 2026? Precisamos de mais um centroavante. Só o Viveiros não dá. Mas a gente tem o Peixoto. Qualquer coisa, mais um terceiro centroavante seria bom. O que mais? Mais um zagueiro. Porque se algum se machucar, a gente vai ter um zagueiro reserva. Mais um lateral direito. Se o Benavides se machucar, quem vai assumir a vaga? Precisamos de mais um lateral direito. Em quê? Mais um meia. Mais um meia que arme jogada. Pá, a gente tem o João Cruz ali, pá, tem o Dudu Kojitski. Mas precisamos de mais um. Precisamos de contratações em todas as posições. Principalmente lateral esquerdo, porque o Esquivel só fica se machucando. Então, assim, parabéns ao Furacão, que conseguiu esse acesso. Não fizeram mais que obrigação. Realmente, os jogadores não fizeram mais que obrigação. Mas eu contei pra vocês uma história de superação. Ninguém acreditava. Ninguém. Todos. Inclusive eu. Meu avô, meu tio, seja lá quem. Todos falavam, o Atlético não vai subir. O Atlético vai lutar pra não ser rebaixado de novo. E ou vai ficar na Série B. E acabou que o Atlético fez acontecer e conseguiu o acesso. Muito feliz. É noite, a gente tem que comemorar, né? Acaba que a gente tem que fazer nossa parte na Série A do ano que vem. Precisamos de jogadores mais qualificáveis pro ano que vem. Temos que mandar alguns pra rua. Alguns tem que ser mandados pra rua. Por exemplo, o tal do Juliano, que eu acho que tem que ser mandado pra rua. Jogadores que, na minha opinião, tem que ir pra rua. Abrão, Beleze, Léo Pelé, Raul. Esses 4 aí são os principais. Beleze. Não, esse aí também entra. Esses 5 que eu falei, Abrão, Beleze, Léo Pelé, Raul, esses 4 que eu falei, tudo pra rua. Não pode passar da porta do CT. Futebolisticamente falando, eles são inqualificáveis pra jogar no Atlético. E é isso, torcedor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fico muito feliz com o acesso do Atlético. Foi um peso que o Atlético tirou das costas. Finalmente voltamos. Muita gente falava que a gente não ia voltar, que desacreditava, mas o Furacão sempre volta. Então é isso. Falou!